Fala, homem! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou trazendo uma novidade para vocês, que é um tipo diferente de vídeo, em que eu vou explorar as perguntas mais populares e mais quentes do meu perfil do Instagram, o Médico dos Homens. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu venho te pedir humildemente para deixar o seu like, e se você não é inscrito, já se inscreve agora. Essa sua atitude vai fortalecer o trabalho e me deixar cada vez mais motivado para gravar vídeos de alto teor, alto conteúdo para vocês. Então hoje, nessa seleção desse pupurri, dessas perguntas e respostas, eu vou discutir com vocês um pouco sobre o leitinho masculino. Deixar bem claro que eu uso esse termo leitinho de forma pejorativa lá no Instagram, pelas diretrizes da plataforma. Se você usar os termos muito técnicos, muito diretos, muitas vezes você, de certa forma, é bloqueado e a sua conta pode até cair. Aqui eu tenho mais liberdade, vou ficar transitando entre o termo leitinho e sêmen. E a primeira pergunta é tranquilo botar o leite na boca da namorada? É saudável? Então, saudável é um termo um pouco exagerado, né? Obviamente que dentro dos fetiches de um relacionamento vale tudo, né? Talvez a pergunta é se faz mal ou não. Então, gente, o sêmen ele é composto basicamente pelos espermatozoides, conteúdo celular, e pelo plasma seminal, que também tem algumas células inflamatórias, mas a sua maior composição é proteínas, carboidratos, como a frutose, que são responsáveis pela nutrição, pela fonte de energia para os espermatozoides conseguirem nadar. Então essa solução, ela é basicamente e completamente inativada pelo suco gástrico. Então nosso estômago tem um suco que é altamente ácido, que ajuda a fazer a digestão de proteínas. Então boa parte dos espermatozoides e das proteínas, elas são inativadas e mortas e desnaturadas nesse processo. É muito questionado se você engolir o sêmen vai aumentar a chance de ter doenças sexualmente transmissíveis. Na verdade, gente, como eu acabei de falar, o estômago ele é uma barreira de entrada para o nosso organismo. Então não é o fato de engolir o leitinho que vai aumentar ou não sua chance de infecção. As infecções geralmente são transmitidas através de portas de entrada, que podem acontecer por lesões na sua gengiva, no céu da boca, na parte interna da bochecha, e eventualmente alguma lesão que tenha na região genital da outra pessoa. Então essa combinação é que vai fazer uma maior chance de você ter infecções. Logo, se você está dentro de um relacionamento em que os dois são saudáveis e que não há nenhuma doença, não há nenhum problema. E caso haja problema, não é o fato de engolir o sêmen que vai aumentar a sua chance de transmissão de doenças. E sim, o sexo, propriamente dito, ele já vai ser capaz de gerar essa infecção. Tá? A outra pergunta muito comum é: existe remédio para aumentar o leitinho do homem? Então, gente, é importante que a gente lembre como é que funciona, né, como é que é produzido o nosso sêmen. Cerca de 90-95% do nosso sêmen ele é produzido na próstata e nas vesículas seminais. Geralmente a próstata tem mais esse conteúdo proteico, inclusive proteínas como PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma proteína que evita que o sêmen coagule. Mas as vesículas seminais, que tem uma produção de solução alcalina para deixar o sêmen, né, menos ácido, para que ao se juntar com a secreção vaginal, que é ácido, haja uma neutralidade de pH para evitar a morte exagerada de espermatozoides. Apenas 5% do volume do sêmen vem do testículo, que é o componente das células. Então, se você quiser aumentar, de certa forma, a produção de leite, né, de sêmen, você tem que aumentar a produção pela próstata. Se você tiver a testosterona baixa, então uma das maneiras de você aumentar a sua produção é através de normalização dos seus níveis de testosterona. Lembrando que o baixo volume de sêmen pode ser um dos indicativos de baixa de deficiência de testosterona. E aí, quando você tem um estímulo sexual, você vai ter o orgasmo, o clímax, que é um evento cerebral, que é uma liberação muito forte, né, de neurotransmissores, que vão gerar uma contração pélvica. Então, essa contração ela gera um fechamento da bexiga, gera contrações rítmicas da musculatura pélvica. Então, para você aumentar a força do sêmen, você tem que tentar estimular as vias que a gente chama de simpáticas, vias adrenérgicas. É a adrenalina que vai fechar a saída da bexiga e que vai dar mais pressão no sêmen. É por isso que pessoas que têm problemas de próstata, que tomam os chamados alfa-bloqueadores, que são medicamentos que bloqueiam a contração da adrenalina, fazem com que ele urine melhor, porque ao urinar ele vai relaxar, a próstata fica mais relaxada e ele vai ter um jato urinário melhor. Em contrapartida,
esses medicamentos diminuem a pressão do sêmen. Então, se você quer aumentar o seu leitinho, digamos assim, o primeiro passo é você parar de tomar remédios para a próstata, obviamente sob supervisão médica e orientação. A outra maneira é você tomar medicamentos que aumentam o tônus adrenérgico nessa região. E aí esses medicamentos são conhecidos como simpático-miméticos. São medicamentos geralmente presentes nos descongestionantes nasais. Então medicamentos como a etilefrina e a pseudoefedrina, que vêm juntamente com aqueles Benegrip, né, ou medicamentos antigripais de maneira geral, eles geram essa contração e podem aumentar o volume do sêmen. Existe também um medicamento chamado amitriptilina, que ele também gera uma contração da saída da bexiga, que é inclusive um medicamento utilizado para algumas pessoas com incontinência urinária e pode, em teoria, fazer com que o seu sêmen aumentem a pressão. É muito importante, gente, que você entenda que o volume de sêmen ele é pequeno, em teoria, né? Então, pessoas normais vão ejacular cerca de 1,5 ml até 5 ml. Então, quando a gente fala em aumentar o volume, a gente está falando em aumentar cerca de 20%, 30%. Então, mesmo assim, é coisa de 1 a 2 ml. Não é o suficiente para você encher um copo, né, um copo americano. Estamos falando em coisa de uma colher de sobremesa, que não chega nem a uma colher de sopa. E é o que eu digo, muitas pessoas às vezes têm esse desejo, né, de ter um sêmen mais exuberante, porque acham que mais sêmen vai dar mais prazer para você ou mais prazer para sua parceira. E saibam que isso é completamente um mito. Tá? Então, pessoas que, por exemplo, retiram a próstata e passam a não ejacular mais nenhuma gota de sêmen, né, tem uma situação conhecida como anejaculação, essas pessoas também têm um grande prazer, porque o prazer ele é um evento cerebral. A saída de sêmen ela tem o seu componente de prazer, mas é claro que é bem menos do que as pessoas imaginam. Além disso, para a parceira, né, a quantidade de sêmen é praticamente irrelevante, a não ser, é claro, que ela vá tomar o leitinho, então você tem um pouquinho mais de volume, pode ser mais interessante para quem tem essa prática, mas em geral eu tento orientar os pacientes que não tem uma preocupação exagerada com esse volume, porque ele em nenhuma forma está relacionado ao seu prazer ou ao prazer da parceira. Além disso, existe um processo natural de envelhecimento da próstata que com o tempo, todo mundo sabe que a próstata ela vai crescendo de volume. Mas ela cresce de volume porque aumenta o componente muscular inflamatório. E o componente glandular, que é o que produz o sêmen, ele tende a diminuir. Então, como parte do envelhecimento, boa parte dos homens vai diminuindo tanto o volume como a força do jato de sêmen. Então, faz parte do envelhecimento, você pode tentar lutar contra isso, mantendo a sua saúde, mantendo um bom estilo de vida, digamos assim, evitando medicamentos para a próstata, isso tudo pode ser conseguido. Aí isso nos leva à nossa próxima pergunta, né? Existe alguma forma natural de aumentar o leitinho? E aí eu vou trazer para vocês aqui 3 dicas práticas. Então a primeira dica, gente, e talvez a mais importante, é a seguinte: o que mais determina o volume do seu sêmen é o que a gente chama de tempo de abstinência, o tempo desde a última ejaculação. Então, sujeito que tem ejaculações muito frequentes, a tendência é que pouco a pouco ela vai diminuindo, porque não deu tempo, né, de haver aquela produção da próstata, das vesículas seminais, e acaba que, quando está começando a encher lá, né, o reservatório, você vai lá e esvazia. Então, se você quer, por algum motivo, fazer alguma graça, aumentar propositalmente por algum fim o volume de sêmen, o ideal é que você passe alguns dias a mais sem ejacular, tanto com masturbação como com a ejaculação. A outra questão que ajuda bastante na quantidade de sêmen é o nível de estímulo. Então, se você estiver cansado, se estiver com pouco desejo, muitas vezes você não vai ter uma resposta adequada. Então, você estar fisicamente descansado vai intensificar o sinal do orgasmo e vai intensificar as contrações pélvicas. Então, eu sugiro, né, se você às vezes tem um trabalho muito extenuante, está muito cansado, fazendo sexo por obrigação, se você também, por algum motivo, quer ter um maior volume em determinada situação, então escolha um dia que você esteja mais cansado, eventualmente até pela manhã ao acordar, que esse vigor matinal, esse maior repouso da sua musculatura pélvica vai gerar uma contração mais forte. Além disso, tem a questão do desejo, né, que é natural. Então, se você está fazendo o sexo, como eu falei, protocolar e está menos estimulado, né, então, como eu falei, não quer dizer que o sêmen está relacionado com prazer, mas se a qualidade do estímulo
tanto, né, visual e mental, como na região genital, for mais intenso, a sua estimulação dos neurotransmissores vai ser cada vez mais intensa, a sensibilidade, a sensação orgásmica vai ser maior e também é uma tendência de a contração sair um pouco mais forte e acabar jogando o seu sêmen um pouco mais para frente. E aí, obviamente, que isso tudo envolve também você ter uma boa saúde geral, estar bem hidratado, boa atividade física, tá? Resumindo aqui para vocês, então seria você ter um maior tempo de abstinência, você estar fisicamente descansado e 3, você ter um melhor estímulo, seja pela qualidade da relação, como também você evitar excesso de masturbação, evitar coisas que tirem o seu, digamos, o seu estímulo com aquela parceira naquele momento. E por fim, né, também tem uma hype agora de pessoas preocupadas, né, no sabor do leitinho. A pergunta é verdade que abacaxi adoça o leite que sai do amigão? Então, gente, é verdade sim, tá? Então, o gosto do sêmen tem várias coisas que vão alterar e influenciar esse sabor. Como eu falei, existe um odor e um sabor levemente característico, está relacionado com o pH e com algumas substâncias que tem dentro do sêmen que são normais de produção. Mas a gente sabe que excesso de cafeína e excesso de álcool gera um desbalanço que tende a aumentar a concentração de substâncias que deixam ele mais amargo. Por outro lado, frutas cítricas e canela têm propriedade de deixar ele um pouco mais adocicado. Realmente a evidência científica por trás disso é meio questionável, mas na prática isso é o que acontece, relato de vários pacientes e pessoas que têm esse hábito. Então, fica aqui a dica, se você quiser deixar o seu sêmen um pouquinho mais docinho, então você caprichar no consumo de abacaxi, tá? E eventualmente com uma canelinha lá que vai dar uma certa força. Então, você gostou desse vídeo? Quer que eu grave mais vídeos sobre as perguntas mais frequentes dos pacientes e dos homens que estão aqui na internet? Então já peço para você deixar o seu like, se você ainda não fez, e escreva aqui um comentário me dizendo qual é a sua dúvida que você ainda tem sobre leitinho e qual é o tema que você gostaria de ouvir num vídeo novo em que eu tiro esse tipo de dúvida. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens e eu vou te mostrar como eu posso te transformar em uma máquina de prazer em 21 dias.